Meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para falar do terceiro episódio de Sousou no Frieren, que foi um episódio meio diferentão, mas muito engraçado. Então, para saber alguns detalhes desse episódio e também do mangá, vem comigo e bora lá! E galera, esse terceiro episódio chocou muita gente, porque ele foi um pouco diferente do padrão de episódios de Frieren. E eu tenho pra mim que a equipe que tá organizando Frieren, essa segunda temporada de Frieren, deve ter parado e pensado assim: olha, esse episódio vai ter um momento bonito, que é o momento lá da fonte, da lembrança da Frieren, no caso do Stark, né, do grupo, do que o mestre dele tinha falado pra ele sobre a experiência e tal, mas não tem nada muito além disso. Né, porque o encontro do Stark e da Ferne não começa nesse episódio, e eles falaram, olha, vai ser um episódio meio morno, o que a gente faz? Aí eles devem ter percebido que nesse episódio tem umas brechas pra botar umas comédias, então eles devem ter pensado, cara, vamos botar uma zoeira, vamos fazer uma coisa, um episódio meio diferentão, bem zoado, aumentar as cenas de comédia pra ver no que dá. E saiu isso, que foi esse episódio, e eu vou te dizer que ficou muito bom e muito engraçado. Melhor do que muitos animes puramente de comédia, na real. E o episódio começa com a Frieren e o grupo dela indo em direção a um vilarejo, ou pelo menos onde era para ter um vilarejo. Só que esse vilarejo já não existe mais há alguns anos. E aí quando eles chegam lá doidos para usufruir de uma terma gostosa, o cara fala que aquelas termas não existem mais e como a economia toda era em torno daquilo, ninguém mais passa por lá, a cidade perdeu o propósito e desapareceu. Então eles ficaram com aquele gosto amargo de que não vai ter terma nenhuma. E aí alguém pergunta no grupo, no caso a Ferne, pergunta, e quando que é a próxima terma? E aí a Frieren fala que é mais ou menos daqui uma semana. Só que aí o Stark pergunta também, não tem uma outra por aqui não? E a Frieren lembra de uma termas que tinha aqui, que ela foi com o grupo dela. Só que ela até fala o nome, que é uma tal de termas Etiva. E a Frieren claramente não estava nada interessada em ir, mas o Stark do nada começou a falar que queria ir, vamos lá, incentivou pra caramba, e a Frieren, vendo que era a vontade dele, resolveu ir. E então eles começam uma saga absurda no meio de uma floresta e subida de montanha, um lugar insano pra chegar até esse lugar. E eles vão indo e aí a Ferne percebe de novo que a Frieren não tá nada empolgada. E aí ela pergunta, pô Frieren, você tá desanimada mesmo, né? E ela fala, eu já vim aqui com o rímel e acredite, essa fonte não vale a pena, mas de maneira nenhuma. Mas eles continuam indo. E aí é muito legal, reparem uma coisa, porque quando eles estão subindo a montanha, tem uma parte que a Frieren tá puxando a mão da Ferne, até que a Ferne cai e tal. Aquela parte é a mesma, exatamente o mesmo lugar que o Rímel tava puxando o Reiter em outra cena, quando ela relembra. Então assim, você vê que eles pegam os mesmos momentos, os mesmos locais, eles juntam o passado e o futuro, e o passado e o presente no caso, o que faz tudo ficar muito mais interessante. Mas aí eles vão indo e a Frieren lembra que tem um monstro ali perto daquela terma que é um problemaço. E no mangá, esse monstro ele aparece e já parece morto, assim, tipo, não mostra nada. No anime eles tiveram aquele capricho de fazer o monstro aparecer, explicar um pouco sobre ele, porque ele era tão grande, e no mangá não é tão grande assim, que o Stark acha que ele é um dragão de 3 cabeças. Aí a Frieren fala que ele é meio que um lagarto e que ele tem um problema sério, que ele tem 3 cabeças e você tem que destruir as 3 ao mesmo tempo, ou praticamente ao mesmo tempo, senão a cabeça regenera. Então é quase uma hidra, né? Mais do que um dragão. E aí quando o bicho vem pra cima deles, a Frieren fala, tem um plano. E o plano é o seguinte, Stark, corre. Só corre. E aí o Stark, como assim? Ela só corre. E ele vai correndo, o bicho vai atrás dele, aí a Frieren e a Ferne começam a voar. E a Frieren fala assim, bom, agora a gente tem que se preparar, ir cada um por um lado, pra dar um ataque certeiro e destruir as 3 cabeças ao mesmo tempo. Então vamos. Aí a Ferne para e fala assim, ô Frieren, então a função do Stark era...
Aí ela Frieren meio que desconversa e vai. Aí eles matam o bicho e depois mostra o Stark catatônico no chão com uma cara de: cara, não acredito que foi isso, eu fui usado como isca, que a função dele era ser isca, a função dele era só essa, cara. Tipo, puta sacanagem com o rapaz, né? Mas assim, foi muito engraçado porque ele fica com uma cara assim no chão, dizendo: cara, sem glória, sem vitória, só corri, só quase morri. Enfim, e foi essa a brincadeira lá com o Stark, e essa cena toda é ampliada, não tem no mangá, né? Só tem realmente bichinho aparecendo e depois morto. E aí eles seguem, continuam indo em direção à Terma, e quando eles chegam lá, fica provado que a Frieren tinha razão, porque a Terma era muito sem graça, ela tinha tipo 1 ou 2 palmos de profundidade, e aí a Fern fala que é um lava-pés, é só pra você colocar o pé mesmo, porque ninguém vai entrar lá. Só que o Stark tava numa onda de otimismo, ele fala: mas pelo menos nós podemos estar todos juntos. O que faz sentido, vai, porque normalmente quando é uma Terma e eles vão tomar banho, o Stark fica sozinho, óbvio, né? E dessa vez não, eles poderiam estar juntos. E aí o Stark revela o porquê que ele queria estar lá, que é porque o mestre dele, o anão, o Einstein, falou dessa aventura, falou das Termas Etvas e falou que definitivamente não valia a pena, que era uma parada sem graça, uma fonte besta, e que assim foi um sacrifício danado e que definitivamente não valia a pena, não compensava. Mas ele fala também, o anão, de uma forma muito bonita, e aqui que foi um momento espetacular do episódio, que o anão fala: olha, foi uma coisa inútil, foi uma coisa sem sentido, mas o engraçado é que eu não troco essa minha lembrança, esse meu momento com meus amigos, por nada nesse mundo. Porque muitas vezes, né, como que foi o que o mestre do Stark quis dizer, que mais importante do que o ambiente é a situação, são as pessoas que estão com você, o momento, as memórias que isso gera. E todo mundo sabe que quando você está com bons amigos mesmo, pessoas que você adora, e mesmo que você faça uma aventura, um programa de índio, uma coisa disfuncional, o fato de você seguir essa jornada com um amigo deixa tudo mais legal. Eu acho que todo mundo já passou por isso, de ir por uma aventura, por uma viagem, com gente que você gosta, a viagem ser uma catástrofe e mesmo assim você ter boas histórias e boas memórias sobre o evento. Então era isso que o mestre do Stark tentou passar pra ele, e por isso que ele ficou curioso, ele quis ver. Mesmo porque o mestre falou que a vista era muito bonita, e era. E o anime mostra exatamente, lindamente, o grupo do herói, né, o Himmel, Frieren, Einstein, Reiter, todo mundo naquela mesma fontezinha, naquele mesmo lugar, há mais de 50 anos atrás, com os pezinhos olhando a paisagem. E depois eles fazem uma transição bonita, mostrando o novo grupo da Frieren, seguindo os mesmos passos. E lembrando que toda a jornada da Frieren é meio que uma jornada para se relembrar, para refazer o caminho que ela fez junto com o grupo do herói. E isso, cara, foi muito bonito, foi muito bacana. Então, o Frieren cumpriu esse momento que sempre tem, de trazer aquele momento que dá uma paz de espírito, que te emociona em algum ponto. Mas logo na sequência, eles voltam a fazer umas piadas, ou eles começam as piadas propriamente ditas, porque eles estavam descendo uma montanha já de noite e você vê a cara de desânimo da Fern de estar fazendo aquilo. E pra piorar, do nada, ela pisa em falso e escorrega e ela sai fazendo um strike, derrubando todo mundo, derruba o Stark, derruba a Frieren. E o mais legal é que além de ter uma parte visual muito boa, uma parte sonora muito boa, quando o anime mostra a cena, é muito engraçado, porque tá o Stark por baixo, não sei como que ele ficou por baixo, a Fern em cima e a Frieren caída com a mala na cara, tipo, uma cena muito besta, mas muito engraçada, e o Stark para e fala: acho que não valeu a pena não, porque assim, isso também é muito legal, quando você vai pra um lugar muito cansativo, você chega lá em cima, acha que vale a pena, mas na volta você se arrepende de todos os seus pecados, é sempre assim. E no mangá também não teve a mesma graça, no mangá era só uma página com eles com umas folhas na cabeça, meio sujo, falando: não vale a pena. Só isso. O anime aumentou e aumentou muito e ficou muito bom. Então essa é a primeira parte do episódio. A segunda parte do episódio já mostra o grupo da Frieren na outra cidade, onde tem as benditas termas decentes. E aí a Frieren tá lá se deliciando em uma das termas. Então o anime corta e mostra a Fern e o Stark conversando no quarto. A Fern estava conversando daquele jeito morno dela com um grimório ou um livro na mão. E aí ela chega e fala assim: pô, nós vamos ficar 2 dias aqui, eu não tenho nada pra fazer.
Aí o Stark, pois é, eu vou até amolar o meu machado. Aí a Fern para, olha pra ele e diz assim: eu disse que eu vou ficar 2 dias aqui e eu não tenho nada pra fazer. Aí o Stark fica sem entender nada e ela ainda repete, ela fala assim: presta atenção em mim. E aí ele começa a ficar sem saber o que fazer e no final ele tenta zoar ela e chama ela pro encontro, finalmente. Só que pra surpresa dele, ela não ficou puta, ela aceitou e saiu. E aí ele começou a ficar desesperado, porque veja bem, ele não esperava por isso, ele não planejava chamar ninguém pro encontro. Então ele não fazia a menor ideia do que fazer com a Fern. Então ele começou a ficar desesperado, começou a ficar hipertenso, suar frio. Não, ele não fez isso, mas ele tava realmente abalado. E aí, ele vai falar com quem? Em um momento de uma falta total de inteligência do Stark, ele resolve tentar falar com a Frieren. Mas na verdade, vamos ser generosos com o Stark. Ele não planejou falar com a Frieren. Ele tava na frente do quarto da Fern, igual um bêbado, sério, ele tava igual um bêbado, tava muito engraçado ali na frente, e aí aparece a Frieren, e esse momento já quase me matou de rir, porque a Frieren apareceu de um jeito, ela tava com o cabelo todo amarrado, com um picolé na mão, sabe, tava muito engraçado. Dá uma olhada nessa imagem, porque eu te juro que eu nunca imaginei que eu veria a Frieren assim, a menos que fosse, sei lá, numa fanart. Eu nunca imaginei ver isso na obra de Frieren mesmo. Então assim, eu já morri de rir. Aí a Frieren vê o Stark igual um bêbado lá na frente e os dois resolvem conversar. E é aí sim que o Stark fica meio biruta e resolve perguntar pra Frieren como ajudar, como que ela pode ajudar ele, o que ele tem que fazer. E a Frieren, em um momento de sobriedade, em um momento de muita lucidez, ela chega e fala: Stark, você tem certeza que você vai fazer esse pedido pra mim? Tem certeza? Pra mim? Sério? Tipo, ela meio que fala isso porque, cara, não tem ninguém pior pra você pedir um conselho amoroso depois do Kazuya do que a Frieren. Vamos convir que ela não ajuda muita coisa. Ela ficou, sei lá, 10 anos com o herói, ele morreu, depois de 50 anos ela percebeu que talvez o anel que ele deu pra ela signifique alguma coisa demais. Então ela não é uma pessoa com um bom tato social, né? E ela reconhece isso. Só que o Stark chega e fala: você realmente não é a melhor pessoa. Só que ao ouvir isso feriu a alma dela. Tipo, pô, como assim, cara? Eu sou uma anciã praticamente. Eu não posso falar isso, senão ela vai começar a contagem comigo também. Mas ela fala assim: não, eu sou uma mulher já adulta. Eu conheço as mulheres. Então ela falou: não, pode deixar que eu vou te ajudar, Stark. Pode deixar, fica tranquilo que eu vou te ajudar. Qual é a sua dúvida? E aí chega o Stark e fala assim: então, Frieren, se eu te chamasse pra sair, o que você faria? E a Frieren, toda orgulhosa, diz: eu falaria que você agora é um grande homem, que você cresceu e te chamaria pra um jantar. Aí o Stark falou: peraí, cara, parece que eu tô chamando a minha avó. E aí é muito engraçado porque a Frieren, ela faz uma transição de caras, de expressão. O Oswaldo vai colocar aqui na tela, porque ela tá super satisfeita, super se achando. Depois ela faz uma cara séria, depois ela fica com uma cara meio de puta quando ela ouve o que o Stark falou. E aí ela chega e diz assim: essa é a segunda vez que você me chama de velho, Stark. E aí ela fala: se você chamar a terceira vez, vai ter uma consequência. Você não faz ideia de como eu fico quando eu sou chateada 3 vezes. E aí o Stark fala: ih, rapaz, vai virar o capeta, né? Vai ficar puta, vai ficar endemoniada. E aí ele fala: tá, e como é que você fica? O que você faz? E aí a Frieren fala que ela fica fazendo birra. Sim, a maga anciã ultra poderosa começa a fazer birra e começa a chorar. Só que no mangá já é engraçado, porque mostra ela meio abraçadinha na perna, com a orelhinha pra trás e chorando. Isso já é engraçado, mas nesse episódio eles resolveram estender aquilo e fizeram uma obra de arte da comédia. Porque o que eu não ri naquela cena? Porque assim, se você parar frame por frame, você vai rir em todos, em todos. Primeiro ela fica puxando o cabelo igual uma criança doida. Aí tem uma hora que é muito engraçado, que ela tá na cama e assim ela tá abraçada a um travesseiro, o travesseiro molhado de tanta lágrima. Aí ela vai com o bracinho, pega o cobertor, se cobre e o cobertor fica molhado também. E tem uma outra cena também que mostra ela em posição fetal, em cima tipo de um criado mudo. Aí tem uma outra que ela tá batendo com um cajado no travesseiro. E a melhor de todas, que ela tá tipo de joelho pegando a capa do rímel chorando. Então assim, fizeram um drama que eu não acreditei. Quando eu vi aquilo, eu voltei.
Falei, não é possível que eles fizeram isso. E fiquei parando cena por cena. E sinceramente eu quase morri de rir. E eu até quero deixar uma pergunta aqui pros entendedores de Suzuki no Frieren, para as pessoas que, assim como eu, amam a série. Vamos partir do pressuposto que ela realmente faça isso sempre, que é chateada 3 vezes. Qual seria a reação da Zerie vendo a Frieren fazer isso? Imagina, a Zerie treinando a Frieren, ofende ela 3 vezes, coisa que demoraria ao todo uns 15 minutos pra acontecer, na real, com as duas ali. Imagina a Frieren 3 dias chorando na frente da Zerie. Eu acho que a Zerie transformava ela num sapo, fazer alguma coisa, não é possível que eu não consigo imaginar qual seria a reação da Zerie, porque ela é séria demais pra estar em contato com isso. Na real, o que você acha que aconteceria? Deixa aqui nos comentários, que eu quero muito saber a opinião da galera. Inclusive o Osvaldo aqui deu a opinião dele. Pra ele, a Zerie ia banir a Frieren por 1 milênio. Fala, 1000 anos fora daqui pela pirraça. É possível, porque o milênio pra elas não é tão grande coisa e a Zerie não é muito bem humorada. Dito isso, o episódio continua depois e mostra a Frieren agora tentando ajudar o Stark, mostrando os lugares onde provavelmente a Ferne gostaria de passar, e ela vai instruindo as coisas todas, e o Stark fala no final, né? Pô, Frieren, você sabe bastante coisa sobre a Ferne, muito legal, você é incrível. Só que a Frieren fala que, na verdade, não foi ela a incrível, o incrível era o Reiter. O Reiter, se você parar pra reparar pra pensar em todo o mangá, ele era o cara que lia muito bem as pessoas. Por mais que fosse doido, o tato social dele é maravilhoso. Tanto que ele percebia que a Frieren escondia mana, escondia poder. Ele era um cara sinistro de leitura social. E foi ele que descobriu tudo da Ferne e passou pra Frieren. A Frieren só segue, só imita. E aí ela fica até meio chateada porque ela não conseguiu, que ela falhou em descobrir essas novas coisas da Ferne, mas o Stark diz que não, porque esse não é o único mérito, é que a Frieren é uma excelente pessoa que faz de tudo pela Ferne, só que ela não tem esse mesmo tato social e faz parte. E aí, basicamente, encerra o episódio, eles vão embora, e também depois tem uma cena que não tem no mangá, que é aquela cena que a Ferne vai falar com a Frieren, que as duas são sentadas na cama, e aí a Ferne chega e fala: pô, Frieren, você já saiu com alguém? Porque sim, a Ferne tentou pegar informações com a Frieren. Se você achava que o Stark era o único maluco que teria essa conclusão, a Ferne também teve. E aí ela teve essa bendita conclusão de falar: não, eu vou pegar dicas com a Frieren. Aí ela pergunta: Frieren, você já saiu com alguém? Aí a Frieren já falou que sim. E aí a Ferne, lógico que não, né? Porque ela sabia que a Frieren não tinha saído. Só que depois ela pensa melhor e fala: você já saiu? A Frieren, lógico. Aí a Ferne falou: como assim? Com quem? E aí a Frieren fala: eu já saí com o Himmel. Eu falei: como assim, né? Porque uma vez pediram pra gente resgatar um gato, a gente foi resgatar o gato. Meu Deus, pelo amor de Deus, Frieren. Aí até a Ferne fala: não é possível, deixa isso pra lá, né? É melhor ignorar. E aí ela fala, a Frieren ainda com uma cara de grande intelectual. Olha a cara de malandra que ela faz. Dá uma olhada aí. Ela com essa cara chega e fala assim: olha, Ferne, você tem que entender uma coisa. Sempre que um homem e uma mulher próximos saem juntos, é um encontro. De onde se tirou essa conclusão merda, Frieren? E aí ela revela quem deu essa conclusão lixo pra ela. A mestra dela, a Flame. Eu tenho pra mim que a Flame é a maior troll. Aliás, a segunda maior troll depois daquela elfa da bebida que vocês vão saber essa temporada do que eu tô falando. Mas a Flame é a segunda maior troll do mundo. Você lembra? Olha as dicas que ela já deu pra Frieren. Primeiro, qualquer vez que um homem e uma mulher mais próximos saírem juntos, é um encontro. Imagina se ela tivesse casada com alguém e ela visse o Himmel indo pra uma missão com alguém. Era um encontro. E o que ia sair disso? E você lembra também que a Flame, vale a pena lembrar, que foi a Flame que falou que deveria dar aquele presente de aquela roupa, aquela poção que derrete roupa pro Stark no aniversário dela. Você lembra dessa cena? Vocês lembram, Oswaldo? Você lembra, Oswaldo? Você lembra, galera? Foi ideia da Flame. Cara, eu tenho pra mim que a Flame é a maior troll. Ela deve ter jogado um monte de ideia errada na cabeça da Frieren, só pra ver que bicho ia dar. Sabe, pra rir por milênios lá no outro mundo. Só pode ser, porque não é possível. Mas aí a Ferne ignora o resto, vai dormir e mostra que ela não consegue dormir porque tá nervosa para o encontro. E é assim que termina esse episódio, que foi muito engraçado. Muita gente estranhou, poucos não gostaram, a maioria ficou doido, vibrou com esse episódio. Alguns acharam muito fora do padrão Frieren, e de fato, quem gosta de uma coisa mais ortodoxa, mais
tipo, estável, um perfil, um padrão que se mantém, estranhou, falou, opa, esse episódio foi meio esquisito, não sei se eu gostei muito não, prefiro o modelo antigo. Mas para a maioria das pessoas foi um choque positivo. Pra mim também foi uma quebra de expectativa total. Nem eu, nem o Oswaldo, nem ninguém esperávamos um episódio tão maluco, tão assim, Konosuba, sabe, doido desse jeito. Mas valeu muito a pena, teve um momento bonito, teve a comédia, até uma cenazinha de ação que no final virou comédia também, e que valeu muito a pena. Então assim, a equipe tá se divertindo fazendo essa obra, que ninguém faz uma cena dessa se não estiver verdadeiramente se divertindo. Então, meus parabéns para essa equipe e a obra continua fantástica. E se você quiser ver os próximos vídeos que eu vou estar falando sobre o Sessou no Frieren, se inscreva aqui no canal e deixa um like porque ajuda demais. E não se esqueça de comentar o que você acha que a Zeria faria com a pirraça da Frieren, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo.